Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e eu estou dando início agora ao nosso bate-papo de abertura dessa terça-feira de 8 de dezembro de 2015, agora 10 horas e 3 minutos recém-iniciados. Deixa eu confirmar aqui, a transmissão está ok? Tudo certo. Então vamos ao nosso tradicional bate-papo. Seguirei a rotina usual. Vamos dar uma olhadinha como fechou o mercado ontem, como se comporta esse pré-mercado, essa pré-abertura. Agora o mercado à vista começa a abrir, como o mercado abre, assim a gente tem uma ideia do que esperar para o pregão de hoje. A gente dá uma olhadinha também no dólar, no mercado americano. E enquanto isso, vocês podem se manifestando, mandando suas mensagens, nos direcionando para aqueles papéis que vocês gostariam de ver comentados. E assim nós vamos dando segmento ao nosso bate-papo. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Maravilha. Então vamos lá. Meu prof está meio fora do lugar. Agora sim. Então, ontem, o mercado esboçou uma alta no começo do pregão, mas não sustentou. O mercado foi caindo, fechou na mínima. Isso reafirmou um cenário de zigue-zague descendente, reafirmou a incapacidade dos preços em romper a média móvel de 21 períodos, indica que o mercado sentiu também esses fundos anteriores aqui como obstáculo. E dado o cenário de retângulo, tá, o mais provável seria o mercado prosseguir no movimento de queda para vir testar o suporte dessa zona de retângulo, tá, aqui por volta dos 44 mil pontos, onde a gente tem um ponto extremamente importante para o mercado. Tá? Espero que esse patamar não seja rompido. O rompimento pode ser extremamente negativo para o médio e longo prazo. Tá? Então, pelo fechamento de ontem, a expectativa seria de manutenção de queda, a ser confirmada pela perda mínima de ontem, coisa que nós já temos aqui nesse início de mercado. Olhando o mini índice, o mercado ontem veio testar a primeira zona de resistência intradiária significativa nos 46.200 pontos, testou e respeitou, volta a cair, e o gráfico sugere boas chances de vir fechar completamente o gap do dia 3, testando aqui a faixa dos 44.800 pontos. A abertura de hoje foi morna, está sendo morna, tá? E ela apresenta uma característica um tanto ruim. O mercado abriu abaixo da linha d'água, fechou acima da linha d'água e agora volta para baixo da linha d'água, ou seja, está oscilando nessa primeira hora de negociação em torno da linha d'água. Do ponto de vista do método Leandro, e o Vlad pode me corrigir se eu estiver errado aqui, essa configuração inicial já aborta trades no futuro, ou não? Perfeito. Já aborta trades no futuro, por conta desse movimento que sugere um pregão sem direção. Tirando essa regra objetiva do método Leandro, eu vejo um viés baixista. O mercado produziu no pregão de ontem a maior parte do tempo um movimento de queda e fechou respirando com as médias vindo por cima. Com respirar, eu digo, ele veio consolidando e fechando as bandas de Bollinger, que estão bem estreitas. E na minha leitura, se houver o rompimento da mínima do dia, a gente pode considerar isso um primeiro movimento, sem gap, mas que é operável por conta do estreitamento e daí no caso a abertura das bandas de Bollinger, isso ainda a favor do viés. Mas concordo que esse primeiro movimento em relação à linha d'água realmente não é um sinal positivo. Então lembrem, suporte importante nos 44.800. Se o mercado tentar subir, a média de 200 aqui na máxima do dia é um obstáculo aí nos 45.600 pontos, mas a resistência mais forte é a faixa dos 46.220. No dólar, vou tirar todo qualquer ajuste aqui,
O dólar tenta marcar um fundinho ali em cima da média móvel de 21 períodos. É muito cedo para dizer se vai conseguir. Tá? O dólar está em cima do muro, na minha opinião, mas eu ainda me atenho ao cenário de cunha descendente que foi rompida para cima, que é um padrão altista. A gente vem desenvolvendo aí um movimento corretivo, pode ser entendido como um pullback. Tá? Mas a gente tem que ver uma definição. Se o mercado acelerar para baixo da mínima dos últimos 3 pregões, provavelmente o padrão se frustra. Tá? Mas se o dólar conseguir fechar, produzir um movimento acima das máximas recentes e fechar acima dessa média móvel de 21 períodos, provavelmente a gente vai ver um movimento de alta, levando o dólar novamente a essa faixa dos 3.965 e o rompimento desse patamar que seria um sinal altista bem importante. Tá? Desassociado a um padrão complexo, a mais simples de ser entendido, o rompimento de uma zona de resistência horizontal. No intraday, a gente olha o WDOF16, o cenário de zigue-zague descendente ficou para trás, e agora a gente vê um cenário de zigue-zague lateral, digamos assim, na verdade um movimento meio errático, mas que vai desenhando o quê? Uma congestão. Tá? Uma congestão que eu vejo tendo resistência em 3.809, 3.810 e suporte ali entre 3.755 e 3.750. Essa primeira movimentação do dólar favorece uma movimentação baixista. A gente teve uma barra um pouco mais forte de queda, formação de um primeiro movimento, se houver o rompimento da mínima, se enquadra dentro de um trade de venda por primeiro movimento, principalmente dentro do método lento. Tá? Eu vejo, se esse padrão for acionado, eu não diria que não estaria dando a minha expectativa que viesse a romper o suporte, mas sim testar o suporte. Mercado americano vem no movimento de contração, que era o que a gente esperava. Tá? Esse movimento de contração tem um viés altista, mas isso não significa muita coisa no momento agora. Para a gente ter um direcionamento, a gente teria que ter o rompimento dessa resistência no gráfico diário. Né? E só. O movimento de queda aqui fica difícil de operar. A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones. O S&P 500 futuro opera também numa contração e hoje vem operando numa leve pressão vendedora. Vamos olhar aqui o intraday. Vem se testando o fundo que foi marcado ontem em 2065. Se houver o rompimento desse fundo, pessoal, desse suporte aqui, daí o mercado americano tende a cair a 2043. Okay? Isso deve pressionar o nosso mercado de bolsa também para baixo. Falando em para baixo, vamos dar uma olhada nas aberturas. Chama atenção a abertura de BBTG, né? E de Vale. Vale abre com uma queda aí de mais de 3%. Deixa eu ter certeza que não tem nada a ver com proventos, não tem nada a ver com proventos. Tá? Então a Vale vai intensificando o movimento de queda. Apesar disso, não há muito o que fazer em relação a essa abertura. Vamos ver a Vale 3 também, abrindo em baixa. Isso deve ter peso também na movimentação da BRAP. A BRAP, reparem, ela rompe com a abertura de hoje o patamar de suporte que vem se desenhando nos últimos pregões aqui por volta dos 5,5 a 5,3. E esse movimento também leva a stop do pessoal que comprou a partir do candle do dia 30 aqui. Perde a mínima, então a gente deve ver mais pressão vendedora nos papéis ligados à Vale. Um papel que a gente também tem que ficar atento, dois papéis que a gente tem que ficar bem atentos, é Petrobras. Se vocês repararem aqui, Petrobras ontem rompeu um triângulo simétrico para baixo, faltou um pouco de volume, não foi o sinal mais forte, mas rompeu e hoje já aciona pela perda mínima de ontem. Então a gente deve ver pressão vendedora na Petrobras. Essa formação foi comentada ali no farol.
Deixa eu só fazer uns ajustes. E outro papel que chama bastante atenção, por conta do movimento desse início de pregão, é a CSNA. Tá? Eu venho dizendo que CSNA, por conta dessa movimentação do dia 1º, que indicou um rompimento falso, teria tudo para cair em busca dos 4,28. Só que o papel vinha segurando um suporte por aqui, nos 4,88 mais ou menos. Tá? Faltava esse rompimento. Parece que o rompimento é hoje, o volume projetado é alto. Vamos dar uma olhadinha no intraday. Reparem o suporte sendo rompido aqui. Tá? Então o papel teria espaço para cair em busca dos 4,26. Essa primeira barra é uma barra elefante, tá? Com bom volume. Ela está, é verdade, já a uma certa distância da média móvel de 21 períodos, mas é possível trabalhar uma meia posição e se preparar para um acréscimo de papel, né, de posição, se houver um gift. Então acho que o trade na CSNA vale. Tá? O futuro também está se encaminhando para romper a mínima do dia. Então, como esperado, a pressão vendedora está imperando. Petrobras ON também rompeu um triângulo simétrico, também vai rompendo um patamar de suporte. No caso do futuro, aqui pelo meu modelo, o ideal é, caso a gente venha a ter realmente rompimento no primeiro movimento, operar na base da confirmação. Ou seja, se fechar abaixo da mínima da primeira hora, que é essa linha em azul, e parece que não vai fechar, não vai fechar. Ficou muito no limite. Então a gente se foca na barra em CSNA. A gente deixou um gatilho, se perder a mínima do dia, sabe, uma venda pode se desenvolver aqui um processo de pullback, talvez até um primeiro movimento. Tá? Seria até bem bom isso. Bom, então a gente já deu uma olhadinha rápida nos papéis, vamos só olhar BBTG11, cai 9%. Ontem, inclusive, a gente fez uma operação de day trade na BBTG e estava com cara de dar continuidade ao movimento, né? Pena que abriu já num gap. Ficou difícil, então, de buscar a operação. Muito bem. Vamos dar uma atenção, então, às mensagens de vocês. O JJ diz, se sobrar um tempinho no final, gostaria da sua opinião sobre o cenário de Banrisul. Não vai ser no final, vai ser agora no início. A Cissa também pergunta sobre Banrisul. Ela pergunta, o que você acha de uma venda em Banrisul e em Bradesco na perda do suporte? Então, vamos lá. Banrisul tem um suporte em 5,57. Houve o rompimento de suporte no dia 30. Como o mercado estava um pouquinho esticado, a gente comentou sobre esse papel, o ideal seria operar na perda da mínima. Essa perda não aconteceu, o mercado respirou um pouco e agora volta a cair. Então vai reafirmando agora um cenário de zigue-zague descendente. Já tem um zigue-zague descendente, topos mais baixos e fundos mais baixos. Mas para abrir posição vendedora, eu gostaria de ver o papel fechando abaixo do 5,41, porque ele deixaria claro o rompimento de toda essa zona aqui de suporte. Isso ainda não aconteceu, mas tem boas chances de acontecer hoje. Tá? No semanal, um rompimento como esse pode ser interpretado como um maço de bandeira baixista. Então eu acho um cenário bem interessante, mas a ser confirmado ainda no gráfico diário. Tá? Bradesco, está bem claro o suporte. R$21, tendo algumas mínimas aqui que trouxe o preço a 20,60. A gente está um pouquinho distante aqui do rompimento. E se o mercado rompesse no candle hoje, por exemplo, o ideal seria buscar na confirmação, porque esse candle ia ficar um pouquinho esticado. Mas se houver o rompimento da faixa dos 21 ali em Bradesco, se a gente olhar no passado,
a gente já consegue identificar qual seria o próximo alvo. Seria o fundo de 2008 em 19, tá? No gráfico sem ajustes. Então, eu acho uma boa. Itaú está mais forte. Itaú pode desenvolver um movimento de queda que tem nos R$ 25, que está a uma boa distância, um suporte bem importante. Então, realmente o Bradesco estaria mais propenso. Agora, Itaú do intraday, repara que a gente tem essa zona de suporte em gap. Pode surgir, se o mercado consolidar mais uma vez esse suporte, ou seja, deixar marcar mais uma vez esse suporte, a gente pode ter um rompimento interessante no intraday para trazer os preços aqui para os 27. Vamos ver o Bradesco. O Bradesco tem o mesmo cenário. Está devendo uma nova marcação de fundo para o cenário ficar fácil, e daí o rompimento poderia gerar um day trade. Banco do Brasil é que não tem o mesmo cenário claro, tá? Marcelo CWB. Pode analisar a Petrobras? Já falou rapidinho da Petrobras, né? Desde outubro, ela vem desenhando um padrão de contração. A gente pode tirar desse padrão, dessa contração, né, um padrão de triângulo simétrico. Não está perfeito. Gostaria que esse fundo aqui batesse nessa LTA para a coisa ficar mais clara. Mas dá para dizer que é um padrão de triângulo simétrico. E ontem houve o rompimento. O volume poderia ter sido melhor, mas como foi para baixo, não diria ausência de volume, mas essa ausência de forte volume, ela tem sua importância diminuída. Tá? A gente está próximo da média móvel de 21 períodos, então a gente poderia sim operar na ponta vendedora, isso foi mencionado no farol. E o alvo, né, do padrão fica longe. O alvo levaria os preços a 5,40. Não sei se chega até lá, mas feita uma operação aqui, geralmente eu particularmente gosto de usar a média da volatilidade histórica, que nos daria um alvo aí próximo a 5,6% de ganho a partir da venda. Tá? Temos um obstáculo no meio do caminho, que é o gap de outubro, tá? Que complica um pouco o cenário, mas ainda assim o cenário é baixista para Petrobras. Tanto a ON quanto a PN. O Henrique pede para a gente falar sobre Embraer e Natura. Bom, um detalhe antes disso, vamos falar aqui do S&P 500 futuro. O suporte que eu me referia foi rompido. Isso sugere queda. Da mesma forma como ontem, esse rompimento aqui, né, sinalizou queda. Então isso favorece um cenário baixista para o nosso mercado. Vamos falar de Embraer. Embraer está numa forte tendência de alta, rompeu o topo histórico recentemente e agora está num zigue-zague ascendente pós-rompimento de topo histórico. Recentemente nos ofereceu um novo sinal de compra, que foi nesse candle aqui, o rompimento da faixa dos 29,70 mais ou menos. O trade ainda não fluiu, o papel vem desde o rompimento desenvolvendo um movimento lateral em contração, tá? Mas conforme o tempo vai passando, as médias vêm se aproximando e tendem a empurrar o preço para cima. O padrão de volume do rompimento foi bastante positivo, foi bem bom. E a expectativa é de um movimento de alta. Vlad, a gente tem posição aberta em Embraer, né? Dentro do método Leandro, tem a posição aberta ainda. Foi feita uma segunda posição ou foi só uma? Não, foi uma apenas. Tá. Então, a expectativa é de alta, tá? Mas no momento o papel está respirando. A gente tem que esperar
para uma nova posição, bom, na verdade está no preço, daria para buscar a operação na ponta compradora no ponto atual ou aguardar para um novo rompimento, que seria o rompimento dessa consolidaçãozinha para cima. Natura já é um gráfico que havia nos dado uma sinalização altista no começo de novembro. A gente até conseguiu tirar aí alguns pilas desse rompimento, foi muito rápido, logo a gente teve ajuste histórico. Depois o papel fez um processo de pullback e foi incapaz de dar continuidade de movimento de alta, e no candle do dia 25 fez um zigue-zague descendente, rompeu um pivô de baixa, coisa que foi confirmada no candle pela perda mínima no candle do dia 27. Então agora a gente tem uma tendência de baixa na Natura. A média de 20 períodos virou, houve a frustração de ombro, cabeça, ombro invertido. Então a expectativa é baixista. Nos últimos 4, 5 pregões, o papel ofereceu aqui um bom repique. O volume tem sido decrescente nos últimos candles e ontem a gente teve uma estrela cadente próxima aqui à LTB, um pouquinho acima da média móvel de 21 períodos, mas sem tecnicamente ter o rompimento da média móvel de 21 períodos. O que eu quero dizer com tecnicamente? Eu entendo que uma média rompida, uma vez que não só a gente tem um fechamento para o outro lado da média, como uma continuidade do movimento naquele sentido, coisa que não teve aqui. Então a perda mínima de ontem poderia levar a um movimento de queda em Natura. Olhando o intraday, eu acho que a gente tem que ficar atento à linha d'água. Aqui está a linha d'água, a gente tem um gap em relação à linha d'água e a média é virada para baixo. Se a gente tiver o rompimento da linha d'água para baixo, eu acho que vale a pena o trade, né? O day trade. E se a coisa flui positivamente, a gente poderia inclusive segurar para o gráfico diário, fazendo uma operação de venda por correção. Mini índice vai acelerando para baixo, enquanto o dólar vai acelerando para cima. Se o dólar romper a linha d'água para cima, é trade pelo método Leandro e também pelo método Busy, é trade na compra. CSNA ainda não acionou, mas esse candle que vai desenhando aqui é positivo para o movimento de queda. Nina pede para a gente falar sobre BBSE3. Tem a ver com o Banco do Brasil. BBSE3 chamou a atenção do candle do dia 3, era uma barra de ignição associada a um gap. Se houvesse a superação dessa máxima, poderia se buscar a operação de compra para chegar à resistência em 29,40. Mas o papel não foi capaz disso. Na verdade, no dia seguinte fez um candle de baixa significativo. E isso deixou o papel, como é que eu vou dizer, aniquilou o sinal da barra de ignição. Não teve sinal falso, porque ele não foi acionado. Mas esse comportamento de candle deixa o papel bastante aleatório. Ele está bem perdido dentro dessa zona de congestão que forma um retângulo com resistência em 29,40 e suporte em 26. Até bem possível que os preços venham testar o suporte em 26 novamente. Mas do ponto de vista de swing trade, não há nada a ser feito no momento. Operar dentro do retângulo é ruim, a gente deveria buscar o rompimento desse retângulo e isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Se a CNE está bem próxima de acionar aqui. Acionando a CSNA, a gente teria um alvo de 2,6% de ganho, por conta da volatilidade que está em 13. O Gil menciona isso que os bancos
ainda estão se segurando. Se cederem, o Ibovespa pode até perder a congestão para baixo. É verdade. O Ibovespa ele é extremamente afetado atualmente pelos bancos. Se a gente tiver um rompimento de Bradesco, Itaú voltando lá para os 25 e Banco do Brasil talvez voltando para os 14,30, aquele suporte dos 44 mil pontos provavelmente seria perdido. Seria bem ruim. Tá? Seria bem ruim. O Parote pergunta, Bis, a primeira barra do dia em Petrobras é acionável, uma barra de ignição? Ela gera um direcionamento baixista porque, querendo ou não, aciona um Opening Power Breakdown. Tá? Prefiro buscar a operação como se fosse o swing trade, mas não chega a ser uma barra de ignição por conta do seu volume que não é destacado. Tá? E basicamente por isso. A barra também poderia ser um pouco maior, mas o mais importante é o volume, que não chama a atenção. Ele está exatamente na média. O Wellington pede a gente dar uma olhadinha na Eletropaulo. Eletropaulo sinalizou uma venda ontem pela perda mínima de A4, que confirma o rompimento de suporte em 7,70. A gente pode fazer a leitura de um maço bandeira, inclusive, baixista. A expectativa é de queda. No intraday, o papel, desde ontem, vem apresentando uma movimentação bastante errática e que vai desenhando uma congestão, um retângulo, com resistência aqui em 7,70 e suporte, principalmente na faixa de 7,44. Eu não vejo nada a ser feito no momento, não operaria dentro dessa congestão. A minha expectativa é que o papel continue esse movimento lateral, porque é o que está fazendo, né? Mas que se resolva daqui a pouco para baixo, rompendo essa congestãozinha para baixo. Então, mini índice, vamos fazer uma vendinha pequena aqui. Rompeu CSNA 3 também, executou só parcialmente. 2,6. Uma coisa aqui. O stop fica acima da máxima do dia em 4,92. E a Vale segue caindo, né? Intensificando o movimento de queda, mas não há nada a ser feito. O que eu gostaria de ver é a Vale caindo bastante para gerar uma oportunidade de um trade de retorno na média, idealmente ali próximo do meio-dia. Vamos ficar atentos na BBTG11. Eu sei que o papel está sobrevendido no gráfico diário, mas os eventos podem levar o papel a cair bastante. Se a gente tiver a formação aqui de um primeiro movimento, nos interessa a operação. O Antônio pede para a gente falar sobre PRML3. Papel meio tosqueira. Está rompendo um movimento de alta meio arrastado, está rompendo em gaps, pode ser o início sim de um movimento de alta. Eu trabalharia isso como um gap de fuga, ou seja, esperaria o candle de hoje fechar bonito assim, com bastante volume, estando relativamente próximo da média e mostrando uma abertura de bandas, a superação da máxima do candle de hoje no próximo pregão seria o gatilho para uma entrada. Mas eu não vejo uma entrada de imediato, a não ser que a gente tenha algum padrão intraday, só que é difícil, porque esse papel tem valor muito baixo, um e pouquinho, né, 1,16 agora, então fica difícil ver as movimentações, a gente buscaria um primeiro movimento aí para operar PRML3. No caso do índice, como a volatilidade está em 2,84, 20% disso dá 0,56, 0,57.
eu quero ficar acima dos 700, então 44.705. E vamos ficar atentos ao dólar, que está ali testando a linha d'água. Sula 11 mostrou aqui uma barra elefante, mas distante da média. PSSA3 tem uma barra elefante mais amigável e é um trade na venda, tá? Tem até uma barra branca, perda da mínima dessa barra branca, seria um argumento de venda para uma barra ignorada, o que ameniza um pouco essa distância média móvel de 20 períodos, que é um pouco significativo. Então, PSSA3 chama atenção. STC3 também transita abaixo um doji do gráfico diário, que abriu espaço para vendas, mas não mostrou muito ímpeto para cair não, então deixa para lá por enquanto. Os Minas, se for capaz de montar um primeiro movimento com suporte em 84, apesar do valor baixo da ação, o rompimento poderia ser bem interessante para um trade. Tá? Agora ficou bem claro que o papel conseguiu se desvencilhar desse patamar de suporte e tem boas chances de fazer mais uma perna longa de queda. Eu não duvido que esse papel chegue na casa de R$1 ali. Mas claro, não hoje. Né? Cascudo pergunta qual que é o suporte gráfico de CSNA. O próximo suporte, o ano passado, realmente significativo é 4,26. Tá? Tu mencionou 4,50. Eu vejo o seguinte, ó, a gente tem um suporte intermediário nessa fronteira de gap aqui, que nos dá, está posicionado em 4,43. Tá? Então não seria exatamente 4,50. E lembrem de ficar atentos ao eventual rompimento de linha d'água em Natura. Muito bem. Então, já são 10h36. Já alcancei meu horário limite aqui. Então, vou finalizando esse bate-papo de abertura. A gente vai continuar discutindo o mercado no LS Live com os nossos clientes. Se você ainda não é nosso cliente e opera e nos acompanha, eu não sei o que está esperando. Entre em contato conosco. Feito, pessoal. Um bom pregão para vocês. Até depois.